Pronto, espero que estejam a ver aqui a minha apresentação, isto porque nós não vamos controlando, temos sempre a esperança que tudo esteja a correr bem e que me ouçam, que de vez em quando aqui as comunicações geram aqui alguma dúvida. Eu escolhi aqui o tema de envelhecer, eu diria mais, crescer dentro de casa. Acho que cada vez mais este tema é pertinente, não só no sentido que é o envelhecimento e de como é que o envelhecimento está a tomar conta da nossa sociedade, mas também um envelhecimento ativo, um envelhecimento que vale a pena, mas nos tempos que correm e nesta nova experiência tão assustadora quanto desafiante que é vivermos nesta pandemia. Portanto, aquilo que eu vou apelar é sobretudo a trabalhos conjuntos de multidisciplinariedade. Ao longo destas apresentações tenho achado muito curioso, quase que há uma alternativa entre arquitetos e designers. Eu vou quase fugir a esses termos e dizer que, no fundo, são os criativos, aqueles que vão conceber soluções, neste caso espaciais, de domicílio, nos quais nós, neste momento, estamos confinados, nos quais nós fazemos mais do que habitar e, sobretudo, nos quais nós vamos crescer. Crescer com todas as competências que ganhamos ao longo desse crescimento, bem como todas as limitações que nos vão surgindo ao longo desse crescimento. Ah, Palavras para quê? Acho que as imagens são bastante mais expressivas. Ao longo do tempo, nesse crescimento que nós vamos tendo transformações não só de competências, mas também físicas, não só capacidades funcionais, mas também capacidades sensoriais e cognitivas. Portanto, o nosso meio de interagir com o espaço, e quando falo do espaço, falo na sua dimensão, falo na sua característica de forma, falo na sua característica de todo um cenário que nos é permitido, com o qual interagimos e o qual nos facilita, ou bem pelo contrário, nos dificulta o desempenho das nossas rotinas diárias, os quais nos facilitam estes cenários ou dificultam nas nossas interações com os outros. Portanto, não temos apenas aqui funções que desempenhamos de rotinas do dia a dia, de trabalho hoje em dia. Estamos aqui todos em frente ao computador, usando as novas tecnologias e não saindo daqui, trabalhando todo dia, mais as atividades domésticas, mais todas as interações sociais e, no fundo, todo este cenário que passa pela luz, passa pelos adereços de mobiliário, pelos objetos simbólicos e de memórias que nos acompanham nesses cenários, os materiais aplicados, no fundo, uma série de elementos que já foram aqui apresentados e até discutidos e bem por uma série de apresentações anteriores à minha que muito contribuíram para ilustrar melhor aquilo que eu venho para vos dizer. A habitação é cada vez mais um lugar de excelência. Se sempre foi, porque sempre foi o lugar que nós nos considerávamos protegidos do mundo, protegidos, enfim, de intempéries, sejam elas quais forem e de que caráter forem, nos dias que correm eu acho que este sentido de lugar, sentido de proteção é ainda maior. E, de facto, a habitação hoje em dia, no contexto que vivemos, é a primeira segurança, quase que a primeira cura que nós temos para esta pandemia. Mais do que isso, protegendo-nos da pandemia, se ela não suportar as nossas atividades, as nossas interações sociais, posso garantir que pode ser quase um manicômio, porque de repente estamos todos fechados em casa, temos todos que interagir, conviver e nem sempre temos espaço para ter o nosso espaço especial, o nosso espaço pessoal.
E, portanto, como é que todo este cenário deverá ser concebido de maneira a poder responder às nossas necessidades e expectativas? Isto será ainda mais acutilante se pensarmos em termos de envelhecimento ou em termos de algumas necessidades que possam ser mais específicas e mais exigentes. Aí aparece o design inclusivo como uma resposta. hum, eu quase diria, design é design, a concepção de ambientes tem que ser consciente, tem que ser virada para os contextos e, sobretudo, para os utilizadores, mais do que a própria inovação de materiais, de formas ou tecnologia. Se não responderem a estas necessidades que são próprias de um contexto e, sobretudo, são próprias dos utilizadores, tudo o resto acaba como uma moda ou uma tendência que rapidamente desaparecerá sem ter, no entanto, um grande impacto. Neste sentido, e em termos desta conceptualização de produtos, de ambientes, de sistemas de comunicação que hoje em dia nos são tão caros porque dependemos deles, se calhar é muito útil ou é, sobretudo, muito necessário que nós tenhamos um procedimento que faz pensarmos no contexto, pensarmos no utilizador e não nos satisfazermos com a primeira solução. Temos sempre esta necessidade de investigação, de melhorar, de experimentar, de avaliar e de continuar a criar novas soluções sempre nesta tentativa de responder a estas solicitações feitas pelos utilizadores. Nesse sentido, aquilo que eu poderia dizer é que há cada vez mais esta necessidade, não de moda, mas de realidade, de centrar o projeto no utilizador. Deixemos-nos, enfim, de modas, de estilos artísticos, de queremos deixar a nossa marca, mas sobretudo tentarmos providenciar aos outros soluções que possam fazer da sua existência mais fácil e sobretudo mais agradável, mais prazenteira. Neste sentido, eu gostaria de vos mostrar dois exemplos que, sendo dissimilares em localização geográfica e objetivos, são extremamente caros, exatamente pelas suas diferenças, mas ao mesmo tempo pelo modo como respondem às exigências e expectativas dos seus utilizadores. Neste caso, como podem ver, é aqui uma habitação de um bairro social de Lisboa, uma habitação que foi reabilitada para responder às necessidades de quem era na altura o seu habitante, que era a Dona Rosa, uma personagem por quem sempre se mantém algum carinho. Era uma personagem enfim, com problemas de obesidade e sobretudo de imobilidade. E portanto esta habitação que era extremamente partilhada e limitada em termos de espaço, porque o espaço era todo compartimentado em espaços de dimensões muito diminutas, bem como até a própria abertura das portas, não é? Ou a cozinha, que era normal, e esta senhora que andava de cadeira de rodas com graves problemas de mobilidade, tinha muitas dificuldades em utilizar a sua casa, para não vos dizer que vivia confinada num quarto do qual não conseguia sair. Houve aqui uma transformação, o espaço tornou-se mais aberto, mais até seguro. Aquilo que vemos aqui é um bocadinho, por um lado, o desaparecer das paredes. Por outro lado, aqui uma cozinha mais aberta, um espaço mais amplo, a bancada do lavatório vazada, de modo a que a cadeira de rodas pudesse permitir a sua utilização, mas também questões de segurança, como passam pelo intercomunicador que permite interagir com quem bate à porta. Este intercomunicador não existia só na entrada, mas também em diferentes pontos de acesso da casa. Mas mais do que isso, aquilo que eu gostaria de vos mostrar, e que lá está, tem a ver com o design de produto, não só com o design de interiores deste espaço habitacional, mas é esta bancada, estes armários de cozinha, que têm um sistema que permite que se movam
de modo a conseguirem alcançar as alturas possíveis a este alguém que está numa cadeira de rodas. O outro exemplo que eu vos queria mostrar não é tanto de um bairro social, não é um exemplo português, é um exemplo, na realidade, holandês, da cidade de Roterdão, ou muito perto de Roterdão. É um bairro destinado a idosos e pessoas com problemas de limitação própria da idade. E este exemplo aparece ali um bocadinho como, eu diria quase que uma pérola no oceano. E vou-vos explicar porquê. O edifício é lindíssimo, apetece ficar lá, mas o espaço, ou melhor, o bairro, a comunidade onde se encontra é verdadeiramente aterradora. E porquê? Apesar de ser uma comunidade planeada para responder às necessidades de idosos, o facto de terem confinado ou colocado demasiados idosos naquele sítio, faz com que a aproximação ao edifício seja penosa. Não é fácil percorrer as ruas em torno daquele edifício. De facto, entrar naquele edifício é como entrar num mundo novo, sair daquela comunidade. E isto leva-nos a ter aqui alguma atenção que podemos encontrar soluções que respondam a determinadas populações, mas não as podemos isolar. Não as podemos colocar num sítio onde tudo está adaptado para elas, mas que de algum modo essa adaptação sem outro alguém com outras características não deixa de segregar igualmente. Este edifício é um edifício que foi concebido sobretudo para a geração que se chama o Baby Boom, enfim, pessoas que acreditam no rock and roll e que apesar de terem alguma idade continuam ativas e querem continuar ativas. O edifício ganha um prémio e é exatamente por isso que eu considero estes dois exemplos, porque ambos são edifícios galardoados, apesar de muito diferentes e por razões diferentes ou prémios diferentes, não deixam de ser reconhecidos. Mas, sobretudo, em relação a este edifício, não queria tanto mostrar-vos as questões funcionais, como na casa da Dona Rosa, e que tem a ver, sobretudo, com dimensões, que tem, sobretudo, a ver com aquele esquema da cozinha que permitiu que a senhora voltasse a cozinhar, a lavar a louça. Coisas que todos nós, se calhar, gostaríamos de deixar de fazer, ela que não podia, era um dos seus objetivos. Este edifício da Holanda tem, sobretudo, a grande vantagem de promover espaços sociais dentro do edifício, particularmente para uma população que se calhar não pode muito sair de casa e, sobretudo, porque as questões climatéricas ou as condições climatéricas da Holanda não são exatamente as mesmas questões climatéricas que nós temos. O tempo é muito mais frio, é muito mais chuvoso, portanto, as saídas ao exterior são muito mais complexas ou exigem muito mais condições. Isto faz com que as áreas de circulação do edifício sejam quase como que pátios de encontro, sejam espaços que são apropriados pelos habitantes. Daí que vocês vejam a colocação de vasos, alguns elementos de decoração, mas que também transmitem alguma simbologia, algumas memórias, mas também não só isso, como também colocam, como podem ver na imagem, mobiliário que permite que convivam dentro deste espaço. Portanto, este espaço aparece assim quase como aquele exterior que fica difícil de usufruir. Mais do que isso, chama a atenção para a maneira como os materiais que compõem este edifício e como esta fachada, com estas janelas de vidro colorido, conseguem transmitir para o interior não só as características do clima, o que nem sempre é muito bom, mas exatamente por isso, porque a luz não é muito boa, nem muito quente, esta coloração mais quente do vidro traduz para o interior a algum calor que, de facto,
a realidade climatérica da Holanda não permite aos seus habitantes. Neste sentido, aquilo que eu quero propor e que eu chamaria a atenção é que, de facto, o designer cada vez tem um contributo ou uma importância maior na concepção destes espaços habitacionais. E apesar destas guidelines ou destas questões que eu vos peço para pensarem, serem questões que de algum modo são tão evidentes, a grande questão que fica é, sendo tão evidentes, todos nós notamos, todos nós sentimos falta, então porque é que nós continuamos a assistir em ambientes, sejam urbanos, sejam interiores, de espaços públicos e sobretudo os espaços habitacionais que cada vez têm mais funções e mais exigências a continuarem a serem feitos com estándares de realidades que nós já não temos. Deixo-vos aqui algumas sugestões, algumas questões para pensar ou sobretudo atitudes que devem de ser tomadas. Em relação ao espaço exterior, ele deve ser humanizado. Reparem, hoje em dia, sem poder sair de casa, aquilo a que nós chamamos o passeio higiênico, que é o passeio em torno da nossa casa, do nosso quarteirão. Temos algum espaço para fazer exercício, para passear, que crie pontos de interesse que nos permitam passar aquele espaço e pensar em várias coisas, que não seja apenas bolas, tenho que fazer estes quilómetros. Mais do que isso, existem bancos que nos possamos sentar à sombra, com uma mesa onde possamos pousar um copo de café, ou jogar às cartas, ou quem sabe até carregar o telemóvel, os tempos estão diferentes e as nossas necessidades também. E mais que tudo, quando chegamos ao interior, se calhar estes processos construtivos e até a própria organização do espaço têm que ser repensados para ser mais flexíveis. Cada vez que há uma situação em que precisamos nos alterar, não precisamos aqui de um martelo pneumático para deitar uma parede abaixo, encontrar sistemas que até já existem, que sejam mais fáceis, mais fáceis e mais baratos e mais rápidos, permitir essa alteração de configuração, de conforto, não só o conforto térmico, mas também o conforto acústico. Hoje em dia, com estas videochamadas, precisamos muito que os espaços sejam estanques, ou tão estanques quanto possível em relação ao som, e que no fundo nos sintamos bem, porque de facto, como dizia o Churchill, e hoje já foi aqui mencionado noutra apresentação, nós construímos o espaço, nós projetamos o espaço, mas atenção, porque o espaço também nos projeta a nós. Muito obrigada. Bom, agradeço imenso esta intervenção, ainda por cima porque aborda uma problemática de uma pertinência tão grande, tendo em conta que temos participantes que são alunos de design de interiores, por aquilo que eu estou a constatar também neste momento, e foi uma verdadeira aula para eles, certamente, e perceberem esta problemática e a forma como devem considerá-la desde o início, desde o arranque de cada projeto. Eu então iria abrir aqui o espaço ao debate, à discussão, alguma questão que queiram colocar a esta palestrante, e foi um prazer voltar a vê-la também, Cristina, desde há muito tempo. Obrigada. Eu acho que se calhar não tem muitas perguntas, vão todos pensar primeiro. Exatamente. E se forem pensar, eu acho que já atingi os meus objetivos. É bom, é uma boa reação, sem dúvida. Posso só... Bom Sim, dia. sim. Lá estou eu outra vez a intervir. Queria não só dar os parabéns à Cristina por trazer um tema que nos é muito caro, mas que ela tem perseguido há vários anos, sobretudo de tentar olhar para quem envelhece com outro ponto de vista, um ponto de vista mais inclusivo e de que nós, designers, que estamos a tentar sempre encontrar soluções para os problemas,
devemos efetivamente pensar que é um grupo-alvo extremamente importante. Eu queria chamar a atenção naquele projeto, foi muito bem conseguido, no primeiro projeto que a Cristina mostrou, ao retirar as barreiras, aquelas paredes e tornando o espaço mais fluido, para que possa haver uma maior fruição do espaço, neste caso pela Dona Rosa, pela utente, houve uma preocupação muito interessante que foi a paleta cromática, se repararem, do chão, ele era muito claro, mas havia que delimitar e trazer algum calor a uma zona adjacente. E então há através de uns losangos que vão mudando de cor, até ganhando uma cor mais quente, mas é feito de uma maneira muito hábil. Porque se fosse feita abruptamente, o idoso iria pensar que era uma barreira. Ou seja, por vezes coisas tão simples como apenas uma alteração cromática num pavimento, para eles pode significar uma barreira, uma insegurança, um buraco. E aqui o projetista teve o cuidado de, mesmo ao nível dos revestimentos, trazendo uma outra coloração, mostrando inclusive que estamos entrando noutro espaço que teria outro tipo de finalidades, ele habilmente, quer a nível do pavimento, quer da parede, digamos, do paramento próximo, tentou encontrar uma linguagem que fizesse muito bem essa transição e não apenas, digamos, de uma ruptura cromática. Que para nós, quem não tem a visão envelhecida ou quem não está ainda com esses problemas próprios da idade de ouro, como eu costumo dizer, realmente não nos apercebemos, até achamos que é interessante esses contrastes. Para eles é extremamente difícil e por isso eu estou apenas a chamar a atenção para esse pormenor do que a professora Cristina Caramelo Gomes apresentou desse projeto, que é muito conseguido, não só pelo design, digamos, do mobiliário e do produto, que torna muito mais acessível através de sistemas, de novas técnicas, que permitem precisamente que os utentes, ou mais baixos, ou que tenham problemas ao nível da motricidade fina, etc., independentemente de estarem ou não confinados numa cadeira de roda, possam ter acesso aos armários e não precisamente como algo que não é transponível, não é? E sentem necessidade sempre de serem acompanhados, ter alguém o que lhes vai tolher a sua própria independência. Por isso, isto é podermos proporcionar ao idoso uma continuação de uma vida com qualidade no seu próprio ambiente, sem ter que ir para um lar ou para uma residência. Apesar de, no segundo caso, ser uma residência, às vezes é inevitável. No entanto, eu sou dos que defendem que, na medida do possível, deveríamos tentar encontrar soluções para manter os nossos idosos com autonomia, mais tempo nas suas casas, porque é aí que eles se sentem bem, no meio de todo o universo de recordações que foram sendo acumuladas, vividas ao longo da vida. Por isso, dou os parabéns mais uma vez à professora Cristina Caramelo Gomes. Acho que foi extremamente bonita, sobretudo, a sua apresentação, para além dos aspectos didáticos, e também essa alteração de configuração, de conforto, não só o conforto térmico, mas também o conforto acústico. Hoje em dia, com estas videochamadas, precisamos muito que os espaços sejam estanques, ou tão estanques quanto possível em relação ao som, e que no fundo nos sintamos bem, porque de facto, como dizia o Churchill, e hoje já foi aqui mencionado noutra apresentação, nós construímos o espaço, nós projetamos o espaço, mas atenção, porque o espaço também nos projeta a nós. Muito obrigada. Bom, agradeço imenso esta intervenção, ainda por cima porque aborda uma problemática de uma pertinência tão grande, tendo em conta que temos participantes que são alunos de design de interiores, para aquilo que eu estou a constatar também neste momento, e foi uma verdadeira aula para eles, certamente, e perceberem
esta problemática e a forma como devem considerá-la desde o início, desde o arranque de cada projeto. Eu então iria abrir aqui o espaço ao debate, à discussão, alguma questão que queiram colocar a esta palestrante, e foi um prazer voltar a vê-la também, Cristina, desde há muito tempo. Obrigada. Eu acho que se calhar não tem muitas perguntas, vão todos pensar primeiro. Exatamente. E se forem pensar, eu acho que já atingi os meus objetivos. É bom, é uma boa reação, sem dúvida. Posso só... Bom Sim, dia, sim. lá estou eu outra vez a intervir. Queria não só dar os parabéns à Cristina por trazer um tema que nos é muito caro, mas que ela tem perseguido há vários anos, sobretudo de tentar olhar para quem envelhece com outro ponto de vista, um ponto de vista mais inclusivo e de que nós, designers, que estamos a tentar sempre tentar encontrar soluções para os problemas, devemos efetivamente pensar que é um grupo-alvo extremamente importante. Eu queria chamar a atenção para, naquele projeto, foi muito bem conseguido, no primeiro projeto que a Cristina mostrou, ao retirar as barreiras, aquelas paredes e tornando o espaço mais fluido, para que possa haver uma maior fruição do espaço, neste caso pela Dona Rosa, pela utente, houve uma preocupação muito interessante que foi a paleta cromática, se repararem, do chão, ele era muito claro, mas havia que delimitar e trazer algum calor a uma zona adjacente. E então há através de uns losangos que vão mudando de cor, até ganhando uma cor mais quente, é feito, mas é feito de uma maneira muito hábil. Porque se fosse feito abruptamente, o idoso iria pensar que era uma barreira. Ou seja, por vezes coisas tão simples como apenas uma alteração cromática num pavimento, para eles pode significar uma barreira, uma insegurança, um buraco. E aqui o projetista teve o cuidado de, mesmo ao nível dos revestimentos, trazendo uma outra coloração, mostrando inclusive que estamos entrando noutro espaço que teria outro tipo de finalidades, ele habilmente, quer a nível do pavimento, quer da parede, digamos, do paramento próximo, tentou encontrar uma linguagem que fizesse muito bem essa transição e não apenas, digamos, de uma ruptura cromática. Que para nós, quem não tem a visão envelhecida ou quem não está ainda com esses problemas próprios da idade de ouro, como eu costumo dizer, realmente não nos apercebemos, até achamos que é interessante esses contrastes. Para eles é extremamente difícil e por isso eu estou apenas a chamar a atenção para esse pormenor do que a professora Cristina Caramelo Gomes apresentou desse projeto, que é muito conseguido, não só pelo design, digamos, do mobiliário e do produto, que torna muito mais acessível através de sistemas, de novas técnicas, que permitem precisamente que os utentes, ou mais baixos, ou que tenham problemas ao nível da motricidade fina, etc., independentemente de estarem ou não confinados numa cadeira de roda, possam ter acesso aos armários e não precisamente como algo que não é transponível, não é? E sentem necessidade sempre de serem acompanhados, ter alguém o que lhes vai tolher a sua própria independência. Por isso, isto é podermos proporcionar ao idoso uma continuação de uma vida com qualidade no seu próprio ambiente, sem ter que ir para um lar ou para uma residência. Apesar de, no segundo caso, ser uma residência, às vezes é inevitável. No entanto, eu sou dos que defendem que, na medida do possível, deveríamos tentar encontrar soluções para manter os nossos idosos com autonomia, mais tempo nas suas casas, porque é aí que eles se sentem bem,
no meio de todo o universo de recordações que foram sendo acumuladas, vividas ao longo da vida. Por isso, dou os parabéns mais uma vez à professora Cristina Caramelo Gomes. Acho que foi extremamente bonita, sobretudo, a sua apresentação, para além dos aspectos didáticos, e também à moderação, à professora Mónica Romãozinho e a toda a organização. Não quero tomar mais tempo, mas quis apenas sublinhar este aspecto. Muito obrigado. Professor Moreira da Silva, mais uma vez obrigada pelo contributo. Sim, sim. Posso só dizer mais uma coisa. O professor Moreira da Silva é-nos querido a todos nós, porque eu acho que ele foi o professor de todos nós, pelo menos de mim foi. E, portanto, é com muito carinho que eu digo este professor Moreira da Silva. E agradeço imenso as palavras dele, porque a crítica dele e estas críticas tão bonitas fazem-me quase chorar. Mas pronto, aquilo que eu queria dizer é que este primeiro exemplo da Casa da Dona Rosa, para mim também me é bastante querido. Porquê? Porque foi feito por um aluno meu. Um aluno meu que, curiosamente, era engenheiro e foi tirar arquitetura. E eu acho que isto é importante. Acho que isto é importante porque às vezes os nossos alunos acham que estes temas não têm muito a ver com eles e que não podem dar a volta e fazer do espaço aquilo que querem, quando na realidade é possível. E este aluno tinha o curso de engenharia, foi tirar o curso de arquitetura, quem sabe por minha influência que dei a cadeira de design inclusivo e cor ergonómica, seguiu esta tendência. Ou se calhar deram-lhe a oportunidade na Gebalis, que é a empresa que fez esta reabilitação, de abraçar estes projetos de reabilitação de bairros sociais, mas em que as habitações têm que ter uma reabilitação direcionada aos problemas dos utentes, e tem feito um trabalho de facto interessante e que acho que vale a pena ver, porque são novas soluções e que não são, apesar de terem respostas a limitações e problemas, alguns sensoriais, outros cognitivos, são igualmente extremamente criativas e merecem a nossa atenção. Eu vou-vos deixar, porque no entretanto vou entrar em aula, espero que continuem a ter uma excelente conferência, espero voltar a encontrar-vos à tarde. Até já. Obrigada mais uma vez.